Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Gisele Pires e hoje vamos falar sobre planejamento estratégico. Você sabia que muitos negócios falham não por falta de esforço, mas por falta de planejamento? Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma análise estratégica simples pode revelar oportunidades e riscos que talvez você nem perceba e que podem afetar muito o seu negócio. Primeiro, deixa eu te explicar o que é esse tal de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o processo de definir aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. Ele ajuda a direcionar recursos, tempo e energia. Afinal de contas, não sei se sou só eu ou se com você também acontece, mas o nosso dia a dia é uma correria, a gente tem que escolher quais são as batalhas, né, que a gente vai agir naquele dia. Então a gente precisa poder otimizar o nosso tempo. Só que se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente acaba pegando rotas e fazendo um caminho muito mais longo, ou às vezes até um caminho errado. Agora eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta muito utilizada para fazer esse planejamento estratégico. É uma ferramenta chamada análise SWOT, que é a sigla em inglês, mas que aqui no nosso bom português é chamada de matriz FOFA. Por que FOFA? FOFA de fortalezas, de forças, de oportunidades, F de fraquezas e A de ameaças. Ou seja, o que é esse tal planejamento estratégico, análise SWOT ou análise FOFA? É a gente olhar para o nosso negócio e entender, olhando para dentro da nossa empresa, ou seja, da porta para dentro, quais são os nossos pontos fortes, no que a gente se destaca, no que a gente realmente é bom, e as nossas fraquezas. Não necessariamente que a gente seja ruim, mas aquilo que nós podemos melhorar para poder entregar um produto ou um serviço melhor. Isso é olhando da porta para dentro, é o ambiente interno. Agora, a outra parte é a gente olhar o ambiente externo, ou seja, da porta para fora. O que o mercado ao meu redor está me trazendo de oportunidades? O que eu posso aproveitar? O que é a situação econômica? O que é a questão política? O que é a questão de clima? Não importa. Externamente, olhando para fora da minha porta, o que isso está me trazendo de oportunidades? E também olhar o que está trazendo de ameaças. Porque nada é só alegria, né? Então a gente vai ter ameaças também. E o que é o interessante de fazer essa análise? É que essa análise, por mais que a gente tenha duas empresas do mesmo porte, do mesmo segmento, pode ser que o que é oportunidade para uma é ameaça para outra. O que é força para uma é fraqueza para outra. Vou dar um exemplo. A questão da tragédia recente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, para algumas pessoas, isso foi uma ameaça, fechou empresas, abalou negócios. Porém, a tragédia trouxe oportunidades para outros tipos de empresas. Então, a gente tem que entender que sempre existem dois lados da moeda. E eu tenho um cliente, por exemplo, na área de engenharia. Quando a gente olha para o ambiente interno, para algumas empresas, você ter funcionários muito antigos é um ponto fraco. Por quê? O funcionário tem 20 anos de empresa. Ele faz corpo mole, ele não trabalha, como ele não ganha por produção, ele cumpre horário. Eu tinha um cliente que era o contrário. Ele tinha funcionários com 20 anos de empresa e isso era a força. Por quê? Pelo tipo de obra que ele executa, isso faz todo sentido, porque ele precisa de um colaborador comprometido, que você não tem que ficar ensinando, ele já sabe fazer porque trabalha com ele há muitos anos. Então, duas empresas do mesmo ramo, com a mesma situação, onde para uma é uma força e para outra é uma ameaça. A mesma é uma fraqueza, desculpe. Ou olhando para o ambiente externo, para uma empresa é uma oportunidade e para outra é uma ameaça. Sem ter um planejamento estratégico básico, nós corremos o risco de cometer alguns erros pensando que estamos acertando. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. A gente não planeja um negócio porque acha que ele é pequeno demais. Meu negócio é pequeno, eu não preciso planejar.
Então pensa, um salão de beleza, ele abre sem analisar a demanda. Aí ele abre num local onde não tem cliente suficiente e ele vai ter prejuízo. Eu posso ignorar oportunidades externas. Eu tenho um restaurante e não percebo que a questão do delivery está aumentando. Com isso eu perco o mercado. Eu olho só para os meus problemas internos. Então eu invisto ali na organização interna do meu negócio, mas não percebo que a concorrência está aumentando aqui do meu lado. Então a gente pode, por exemplo, subestimar o mercado. A gente não percebe que a nossa concorrência está fazendo um preço muito agressivo e com isso eu posso perder cliente. Então é extremamente importante a gente poder estar atento a isso para fazer um bom planejamento. Muitas vezes essas ações, elas parecem corretas, porque dá uma sensação de controle. Nossa, eu estou fazendo algo. Porém, elas podem limitar o crescimento do teu negócio e aumentar muitos riscos. E que impactos as decisões conscientes podem gerar no teu negócio? Baseado nas decisões feitas a partir de uma análise SWOT, você pode priorizar melhor os investimentos, reduzir os riscos e aproveitar melhor as oportunidades que o mercado traz para você. Então, falando aí de exemplos de oportunidades. Se eu sou de uma empresa de engenharia, de repente eu posso perceber que está havendo um aumento das obras públicas e pode ser que seja um mercado que eu não atue. E aí eu resolvo entrar no mercado de obras públicas. Pode ser uma oportunidade? Pode ser. Eu posso ser da área de alimentação e entender que se eu introduzir um delivery no meu negócio, eu vou aumentar muito o meu faturamento e os meus resultados, porque não importa só faturar, importa eu ter resultado, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões. Um salão de beleza. Eu só faço unha, mão e pé. Aí você diz, nossa, mas o pessoal tem batido aqui no salão para perguntar se eu faço cabelo também. Puxa, acho que eu vou fazer cabelo. Aí você começa a fazer cabelo, mão e pé. Aí daqui a pouco você tem massagem aí no salão? Então você começa a perceber que a região onde você está inserida tem uma demanda grande para aqueles serviços. Então você está atento às oportunidades do mercado e pode aproveitar para fazer o seu negócio crescer. E como fazer esse planejamento estratégico? Na verdade, a gente pode usar de ferramentas bastante simples, como uma planilha de Excel. Gisele, eu não sei usar Excel. Tá tudo bem, faz na mão, faz no papel, não importa. Você vai criar uma matriz pensando no ambiente interno e externo, nas oportunidades e ameaças, forças e fraquezas e vai fazer um levantamento aí com relação ao seu negócio. Além disso, vai fazer reuniões periódicas com sócios, com parceiros, para você entender, porque às vezes nós temos uma visão distorcida do nosso negócio. Muitas vezes o que eu penso, nossa, eu nem sou boa nisso, mas o mercado me enxerga boa, me reconhece boa. E às vezes aquilo que eu acho que eu sou boa, eu não sou percebida dessa maneira pelo mercado. Às vezes eu acho que pode ser um bom negócio eu entrar numa área, só que eu não estou entendendo como que está essa questão do ambiente externo. Então você trazer pessoas para discutir essa análise com você, seja sócio, seja parceiro ou até mesmo colaboradores, é muito produtivo. Eu já fiz algumas análises de planejamento estratégico, de análise SWOT em empresas, onde a diretoria trouxe a equipe para participar. E o resultado é muito positivo. Eu tenho um exemplo recente, inclusive, onde nessa empresa a análise SWOT era feita somente com o proprietário, os donos, os sócios e os gerentes. E isso significava 6 pessoas. Nesse último ano, eu sugeri que nós ampliássemos a equipe e trouxéssemos não só os gerentes, coordenadores, mas trouxéssemos também a equipe que é mais operacional, vamos chamar assim, mas operacional não nível fábrica, não nível bem operacional, mas assim, um analista, um auxiliar, alguém que entende as dores do dia a dia. E aí nós trouxemos esse pessoal para participar e foi muito legal. Numa reunião onde normalmente o pessoal faz assim, é isso mesmo, é a mesma coisa do ano passado. Quando a gente trouxe essas pessoas, o volume de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças foram muito maiores. Então isso é bastante interessante. E a última dica nesse sentido, como ferramenta de gestão, é a gente fazer uma análise de riscos e oportunidades. A partir do momento que a gente faz essa análise SWOT, a gente entende quais são os riscos
e as oportunidades, né, com relação ao ambiente externo. E quando a gente entende quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, nós vamos criar um plano de ação. Porque se nós temos uma ameaça ou se nós temos um ponto fraco, significa que a gente tem que fazer alguma coisa para suprir essa questão. E aí a gente cria um plano de ação que possa ser implementado na empresa e que traga resultados. Para os pontos fortes e para as oportunidades, vale a mesma coisa. Eu tenho que entender se esse é um ponto forte que vale a pena eu investir ainda mais nele, ou se é um ponto forte que, ok, eu tenho, vai continuar assim, eu não vou fazer mais nada. O mercado está me trazendo uma oportunidade. Tá, eu vou fazer alguma coisa para conseguir aproveitar essa oportunidade ou eu vou esperar para ver se isso acontece sozinho? Então, a partir da gestão de riscos e oportunidades, eu vou conseguir fazer um plano de ação para realmente poder resolver essas questões. Então, extremamente importante. E para isso também você pode trazer a tua equipe para colaborar, porque várias cabeças pensam melhor do que uma. Planejar estrategicamente ajuda a reduzir surpresas e a investir energia onde a gente realmente precisa, aonde importa. Imagine evitar decisões erradas que custam tempo e dinheiro. É isso que separa negócios que sobrevivem e negócios que crescem. Se você quer aprender na prática como aplicar planejamento estratégico e tomar decisões mais seguras, venha para a imersão Seu Negócio em Jogo, que vai acontecer aqui em Curitiba nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e siga nossas redes sociais para mais dicas para colocar o seu negócio no caminho do sucesso.